Olá pessoal, bom dia! Hoje estamos apresentando o 5º episódio do Edificast, um podcast produzido pelo 3º ano de Edificações. Hoje vamos falar um pouco a respeito da desvalorização do esporte feminino, abordando um pouco sobre a temática no Brasil. Contextualizando, a desvalorização do esporte feminino no Brasil é um reflexo de série de fatores socio-históricos, culturais e econômicos que impactam diretamente não só no desenvolvimento, mas a visibilidade das mulheres no cenário esportivo. Apesar de vários avanços nas últimas décadas, o esporte feminino ainda enfrenta muitos desafios, como, por exemplo, a exclusão histórica. Durante grande parte do século XX, as mulheres foram desencorajadas ou até proibidas de praticar algumas modalidades esportivas no Brasil. No ano de 1941, por exemplo, saiu um decreto que proibia as mulheres de participarem de esportes considerados incompatíveis com a sua natureza, como o futebol e esportes de contato, o que atrasou o desenvolvimento do esporte feminino no país. A diferença de investimento é um exemplo. É de conhecimento de geral que o esporte masculino recebe muito mais patrocínios e investimentos com o feminino, seja em infraestrutura, salário, patrocínio ou até apoio técnico. Essa diferença resulta em menos oportunidade para as atletas e uma menor profissionalização do esporte feminino. Também há uma diferença na mídia. A cobertura da mídia brasileira frequentemente privilegia competições masculinas, o que leva ao esporte feminino a uma posição secundária. Eventos esportivos femininos, mesmo em modalidades populares como o futebol, costumam ter pouca transmissão e cobertura jornalística, o que afeta o engajamento do público e o interesse de patrocinadores. Como, por exemplo, na Copa do Mundo de 2022, que foi a Copa do Mundo masculina, existia uma grande transmissão, grandes mídias e até feriados para as pessoas saírem do seu trabalho ou escola para assistirem a Copa. Já no ano de 2023, quando teve a Copa do Mundo Feminina, não havia isso. O Brasil não estava em clima de Copa, não havia feriados para as pessoas assistirem. As pessoas nem mesmo sabiam que estava tendo a Copa do Mundo Feminina. Além disso, existe o preconceito de gênero. Estereotipos de gênero ainda reforçam a ideia de que o esporte é um espaço predominantemente masculino. Mulheres atletas frequentemente enfrentam preconceitos sobre as suas capacidades, aparências ou escolhas profissionais, o que desestimula a participação em diversos níveis. E também a falta de incentivos e estruturas de base. Muitos esportes femininos carecem de políticas públicas que incentivam a formação de atletas desde cedo, como escolinhas e competições de base. Além disso, há uma lacuna na capacitação de treinadores e na criação de ligas organizadas exclusivas para mulheres, como, por exemplo, os meninos, desde cedo, existem escolinhas, existem pessoas para treinarem eles, muito apoio para eles, até os pais, a família, tudo isso. Quando é as mulheres que querem praticar um esporte, digo isso por experiência própria, os pais não querem deixar, que acham que o esporte é uma coisa para menino, e não existem até escolinhas para isso, como em cidades de interiores, só existem escolinhas para meninos, só existem esportes que representam a cidade masculino, só existe o homem. A consequência de todos esses fatores que eu falei são a desigualdade salarial. Em esportes como o futebol, as diferenças de remuneração entre homens e mulheres são gritantes. Como, por exemplo, vou trazer 2 atletas muito conhecidos aqui no Brasil. Neymar, que recebe 100 milhões de dólares por mês, enquanto Marta, que é uma jogadora de futebol também muito conhecida, recebe 400 mil dólares por mês, ou seja, a diferença é gritante. Também há o menor acesso a patrocínio. Com menos visibilidade, atletas femininas têm mais dificuldade em atrair investidores. E também há a menor representatividade. Apesar de talentos reconhecidos, como Marta, que eu já falei, sabemos que a falta de investimento limita o surgimento de novos ícones no esporte feminino.
E para finalmente começarmos, Amanda, fale um pouco sobre o esporte que você pratica e como iniciou nele. O basquete, como vocês sabem, é um esporte coletivo e eu acho que isso influencia muito no lado social. Crianças e adolescentes que resolvem ingressar no basquete e sofrem com a timidez ou coisas do tipo, como foi o meu caso, que uma das minhas maiores dificuldades ao iniciar no basquete foi exatamente a timidez e o fato de não conseguir me comunicar bem com as pessoas ao meu redor. E quando eu iniciei, eu comecei num time adulto que treinava numa praça próxima à minha casa. E aí eu tava andando com meu pai e eu vi lá umas mulheres treinando. A gente parou para assistir, eu achei interessante. E o meu pai foi lá e conversou com o treinador, perguntou se eu podia participar também. E aí ele explicou que era um time adulto, mas que eu poderia ir para os treinos, falou os dias e tal. E aí eu passei a ir para os treinos. E eu acho que isso ajudou muito nesse lado e fez com que eu desenvolvesse essa questão. E sobre o basquete em si agora, como eu iniciei num time adulto, elas já treinavam coisas muito avançadas para alguém que nunca tinha pego numa bola de basquete na vida. Então, essa foi uma das minhas grandes dificuldades, além da timidez. Eu acho que, como você falou, da falta de escolinhas, isso pode ter influenciado bastante, porque na escola em que eu estudava não tinha basquete. O único esporte que tinha lá era o futsal e masculino, porque quando tentavam formar qualquer time feminino, a quantidade de meninas não era suficiente. Eu mesma tentei treinar e minha mãe não deixou pelo fato de ser algo mais masculino na visão deles. Enfim, eu procurei por fora ainda escolinhas que pudessem ter pessoas da minha idade, mas não encontrei na época. Um dos maiores projetos sociais de basquete de Mossoró estava parado e o único time feminino que eu podia treinar naquele momento era exatamente o time adulto. Eu tinha 14 anos e, enfim, foi uma dificuldade que eu tive. Eu acredito que se fosse algo mais valorizado, algo mais visto, mais divulgado e que tivesse escolinhas, uma variedade que eu pudesse escolher, onde eu pudesse treinar, poderia até ter influenciado ainda mais do que influenciou na questão social, porque se eu estivesse treinando com pessoas da minha idade, isso teria facilitado bastante, porque eu estava treinando um time adulto, eu já era tímida e enfim. Amanda, eu me identifico muito com uma parte que você falou sobre na escola não ter escolinhas e tal. Eu era praticante de futsal. Desde criança eu sempre gostei de esportes mais com mais contato, com mais ação. E na escola em que eu estudava não havia time feminino, somente masculino, só os meninos representavam a escola e eu sempre tive essa dificuldade. Só eu da minha turma gostava de esporte e nunca consegui. Então, minha mãe também não deixava eu jogar. Aí eu comecei a ir pra quadra, pro futsal da quadra, que só tinham meninos e eu jogava escondida, porque ninguém deixava eu jogar e eu só jogava com meninos. E era uma luta também para os meninos deixar eu jogar e tudo isso. Então, não só o basquete, sim, o basquete é desvalorizado e difícil, mas todos os esportes femininos eu acredito que todos são muito difíceis de ser engajados. Eu também me identifiquei muito quando você falou que sempre gostou de esportes de contato. Eu também sempre tive esse interesse maior por esportes de contato, mas pelo fato de não ser algo bem visto para meninas, eu nunca, não tive a oportunidade de iniciar cedo, e isso é algo que me persegue até hoje. Toda vez que eu perco um jogo, ou toda vez que acontece alguma coisa, eu penso, e se eu tivesse começado mais cedo? Mas isso também interfere totalmente no preconceito, porque todos, desde a família até a escola, tem preconceito com meninas que praticam esporte de contato como futsal, basquete, handebol. Exatamente. Na minha sala também era a única menina que sentia interesse por esses esportes e era algo que não era muito bem visto. E aí, quando eu cheguei aqui no IF, eu percebi que tinha uma variedade de meninas que gostavam da mesma coisa que eu. E isso foi muito bom.
Eu também tive essa mesma sensação quando eu entrei no IF, porque na escola eu nunca tive a oportunidade de jogar e quando eu cheguei aqui eu vi um time de futsal e eu fiquei super animada. Me engajei bastante no início, mas com problemas não consegui continuar, mas isso também foi muito bom, porque na escola que eu estudava nunca teve time, nunca teve representação feminina e nenhum esporte. E sobre a valorização, você acha que no IF o basquete é valorizado? Bom, como eu falei, eu cheguei no IF e eu percebi que era diferente pelo fato de ter muitas meninas interessadas por esportes de contato, o que eu não via na minha antiga escola. Mas você citou a sua experiência do futsal, que você chegou e viu um time. Eu não tive a mesma experiência. Quando eu cheguei, não tinha um time me esperando de braços abertos com tabelas em pé. Quando eu cheguei, a gente tinha as duas tabelas quebradas e a gente passou o ano inteiro por isso, até quando a gente teve a CEMADEC, no ano que eu entrei, ano passado, 2023. A gente teve que pegar o motor emprestado de outro campus para que a gente pudesse subir as tabelas. E assim que acabou a CEMADEC, no dia que acabou, foi uma semana de jogos, no dia que acabou a gente já devolveu o motor e o resto do ano não houve mais nenhum treino de basquete. Acabou ali mesmo o sonho. Acabou ali mesmo. Então, eu acho que aqui o esporte é mais visto. Não posso dizer que é muito bem valorizado, mas é mais valorizado que nas outras escolas. Mas eu ainda acho que haja uma carência em alguns pontos. Ainda pode melhorar, porque essas tabelas é um problema desde que... Estou no terceiro ano, desde que entrei. Essas tabelas são um problema, porque a direção não resolve isso e só resolve em épocas de eleição, em épocas de jogo que o IF é visto como a CEMADEC e o IC. Então, eu acho que isso aí é uma questão que eles só resolvem quando quer, porque pode ser resolvido, mas só é resolvido quando eles querem, quando é do agrado deles. Exatamente. Como você falou, época de eleição. Esse ano as tabelas foram ajeitadas e aí soa meio que como uma maquiagem, porque, por exemplo, para o IC ano passado, eles pegaram o motor para a CEMADEC, mas para o IC eles não pegaram. E eu não sei, ou pegaram só um, porque quando eu fui jogar o IC, que é o Intercalouros, a gente só tinha uma tabela. E eu não sei se eles pegaram só uma ou se eles deram algum jeito, fizeram alguma maquiagem para subir uma das tabelas. A gente teve que jogar a modalidade 3x3 e não um quadro inteiro de basquete 5 contra 5, como deveria ser. E, enfim, aí quando passou o IC e aí entrou no ano de eleição, as tabelas magicamente subiram e a gente iniciou os treinos, a gente conseguiu até ir para o Gernes, a fase final, já que mais uma vez, o basquete não é tão visto e a gente se inscreveu para o Gernes e não tinha time para a gente jogar contra aqui em Mossoró e a gente acabou passando para a fase final em Natal. E aí eu não posso reclamar de nada, a gente teve suporte para ir para o Gernes em Natal. Mas enfim, eu acredito que os resultados que a gente obteve lá é reflexo do que a gente fez aqui. A gente não teve treino, ano passado também a gente não tinha treinador. Os nossos treinos eram completamente soltos, a gente não tem, sabe, aquela coisa de time, vamos treinar tal jogada, tática de defesa, essas coisas, a gente não tem um desenvolvimento de time, a gente vai para praticar o que a gente gosta e isso é chamado de treino, a gente chega lá, arremessa, faz as coisas, treina fundamento, mas a gente não treina como equipe. Sim, entendo. Vocês treinam do jeito que vocês sabem e é isso mesmo. Isso até não... Vocês já treinam, né? O time tem um time bom de basquete, mas que não pode evoluir tanto por não ter um treinador. Isso. Esse ano, ano passado, a gente não tinha treino e quando a gente tentava fazer treino até sem tabela, a gente... Assim, porque dá para fazer os treinos sem tabela caso a gente tivesse treinador, a gente poderia desenvolver defesa e outros fundamentos como o controle de bola e enfim. Mas esse ano a gente conseguiu um treinador que ele não é professor de educação física, mas ele já jogou basquete e ele entende um pouco mais do que os nossos professores estagiários e ele acabou pedindo para ficar com a gente e dando esse suporte, mas ainda é algo que a instituição poderia fazer mais pela gente. Exatamente. Não é só o basquete que enfrenta isso. Eu também me lembro que no handebol não era o estagiário que ensinava, pelo menos no ano que eu entrei, era um aluno que ensinava aos outros para ter um time e para conseguir manter o handebol vivo.
Mas acredito que agora já tenha um treinador e espero do fundo do meu coração que nos próximos anos tenham treinadores para todos os esportes e que todos os esportes do IF sejam valorizados e que todos possam ir para intercamp, GERNs, GEMES e tudo isso. Agora vamos falar num tópico mais pessoal, perguntas para você responder com o seu coração mesmo. O que é o esporte para você? O que o basquete significa para você? Eu acho que vai ser difícil escolher algumas para falar aqui, porque se eu pudesse eu falaria de todas. Mas eu acho que a memória mais marcante que eu tenho quando se fala, quando você fez a pergunta, foi a primeira que veio na minha cabeça, foi a do GIFS Nordeste, que a gente foi, a etapa Nordeste, que a gente foi campeã. E aí me marca muito por diversos fatores. Primeiro que o jogo foi muito intenso, a gente foi pau a pau o jogo inteiro. Aí nos últimos segundos a gente tava perdendo por 1 ponto e faltavam 30 segundos. E aí uma das nossas meninas fez a cesta e a gente virou, faltando 30 segundos. E aí foi uma atmosfera incrível. A gente tava no Senato, então, não sei se você sabe, mas tipo, a torcida de lá é gigante. Sim. Tava todo mundo assistindo, todo mundo a gritar, todo mundo na quadra. O jogo acabou ali, a gente ainda tinha segundos pra jogar, mas o jogo acabou ali para os nossos adversários, pra gente. Foi assim, surreal. E toda vez que eu lembro, é muito incrível, eu consigo sentir de novo. E o GIFS Nordeste é algo que me marca muito também pelo fato de que eu quase não fui, porque quando eu recebi o convite, eu tive muito medo pelo fato de que eu não conhecia ninguém. Eu fui chamada para jogar lá e eu não sabia, não conhecia o time, nunca tinha visto elas jogarem. E eu tive muito medo de como seria essa recepção. Mas quando eu cheguei lá, foi simplesmente incrível. As meninas eram incríveis. Eu fiz amizades lá que eu vou levar pro resto da vida, sem dúvidas. E assim, é algo que de uma reflexão que eu levo também para a vida. Quando eu sinto medo e penso em desistir de fazer algo que eu quero fazer, eu lembro disso. Foi talvez a melhor, ou com certeza uma das melhores experiências da minha vida, que eu quase perdi pelo medo ou pela vergonha, timidez, que mais uma vez é algo que ainda me persegue, ainda que o basquete tenha me feito vencer bastante isso. Mas, enfim, sem dúvidas o GIFS Nordeste foi a memória talvez mais marcante que eu tenho por todo esse contexto, não só pela final, mas também pelo contexto de ida. E aí teve o Nacional, que foi logo após, que como a gente foi campeã, a gente foi pro Nacional. Só que aí, tipo, foi incrível, a gente conseguiu medalha de bronze. Só que não me marca tanto, porque eu já conhecia as meninas, já não teve aquele medo, eu já estava querendo ir. E foi surreal, como todos os outros campeonatos que eu fui, porque eu acho que eu não consigo citar uma experiência ruim de campeonato que eu tenha ido, porque independente dos resultados de jogos que nem sempre foram assim bons, tudo que a gente vive fora da quadra com as pessoas que vão com a gente, nossos amigos, é simplesmente incrível. E eu acho que é isso. Talvez lhe marcou por você ter vencido medos e a vergonha, a timidez, tudo isso. E fora do IF, você acha que teve eventos que lhe marcou tanto? Com certeza. Como eu falei, acho que todas as competições me marcam muito. E pelo SAD, que era o projeto social que eu participava e que eu fiz muitas amizades, a gente viajou 2 vezes para jogar campeonatos. E o mesmo campeonato, na verdade, a gente viajou nos 2 anos. E, assim, independente do resultado, que não foi o que a gente esperava, a gente viveu momentos incríveis. Não dá pra descrever, é realmente algo que é vivido. Eu acho que eu também não poderia deixar de falar dos Jogos da Juventude, que foi uma experiência bem recente e que foi muito parecida com a do GIFS Nordeste no quesito de que eu ia sem conhecer ninguém, e aí eu pensei muitas vezes em não ir, mas eu pensei no GIFS e foi algo que realmente me encorajou. E quando eu cheguei lá, eu fiquei paralisada, porque toda a estrutura, a dimensão daquilo foi simplesmente surreal. Encontrei atletas olímpicos, então, assim, foi algo, assim, surreal mesmo. Eu chegava lá, eu olhava para os lados, meu Deus, como assim? Como eu cheguei aqui? Exatamente. E, tipo, os jogos também, todo o apoio que a gente tinha equipe médica,
tudo... Era praticamente, eu me senti um atleta por uma semana, um atleta profissional por uma semana. E eu acho que é realmente esse o intuito dos Jogos da Juventude, que é o lema deles, né? Enfim, é como se fosse o início de uma Olimpíada, enfim, preparando atletas para isso. E realmente foi uma experiência, assim, sem dúvidas, incrível. E como foi que você chegou lá, a esse ponto de ir para esses Jogos da Juventude? Foi através de quê? A treinadora deles na verdade, o Colégio Marista foi campeão do Juvernes e eu acredito que essa é a fase de classificação que o campeão do Juvernes vai para os Jogos da Juventude. E aí ela, que também foi a treinadora da seleção do RN do ano passado, ela já me conhecia pela seleção e aí ela me convidou para que eu pudesse compor a equipe deles e ir para os Jogos da Juventude. Sim, entendi. Então foi uma experiência, sim, marcante como as outras. E aqui no IF, você acha que a CEMADEC e o IC também foram jogos marcantes? Com certeza, o IC é o evento mais esperado por quem entra. A gente passa o ano inteiro esperando por isso, os veteranos também fazem toda essa empolgação, e enfim, toda a propaganda. Exatamente. E realmente eu acho que condiz. Não é algo superestimado, é realmente tudo que as pessoas falam, assim como o Intercamp, tudo. Quando a gente entra, é um mundo de informações, vem chegando. Sim. E a gente vem querendo participar de tudo. E até agora, todas as experiências que eu tive não foram superestimadas pelo que todo mundo falava, foi realmente tudo o que eles falaram. E é tudo muito, muito incrível. Eu também participei do IC e da CEMADEC. Foram experiências assim incríveis. O IC foi muito bom, apesar que a gente não foi com nenhum treinamento, nada, só foi com a cara e a coragem. Não conseguimos nada, nem os meninos, nem as meninas, mas a experiência valeu muito, muito, muito. E vale ressaltar que também no IC nós só tivemos vôlei e futsal, que mais uma vez não foi valorizado, todos os esportes que existem aqui, né, que é praticado no IF. E a CEMADEC também foi muito bom. Eu tive contato com um novo esporte, que foi o handebol, que eu gostei bastante, mas não pude continuar nele. E como você falou do Intercamp, infelizmente eu não consegui ir para o Intercamp, mas acredito que seja uma experiência muito boa. E sobre o Intercamp, queria falar aqui também que eu sempre joguei no time, mas, infelizmente, os treinadores aqui não é totalmente justo e são pessoas que, pelo menos no futsal, todas comentavam que eram pessoas que eram mais próximas, ou seja, por favoritismo e não por merecimento, exatamente. Pelo menos foi a experiência que eu vivi. Infelizmente, foi uma experiência bem traumática. Muitas pessoas diziam, Bianca, você não vai para o intercâmbio? E eu, infelizmente, aconteceu isso. Agora vamos para a última pergunta. Você acredita nas transformações sociais pelo esporte? Não só acredito, como sou exemplo disso. Como eu falei no início, o basquete foi algo que me ajudou muito a vencer a timidez. Não que seja algo que eu ainda não enfrente como dificuldade, mas todo o avanço que eu tive, toda a melhora que eu tive, o basquete faz muito parte disso, sabe? Então eu acredito sim, eu acho que é fundamental a participação do esporte nesse meio. Abordando um pouco mais sobre o tema socioeconômico, sabemos que o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social que pode impactar a vida de indivíduos de diversas maneiras, como a inclusão social, educação e desenvolvimento de habilidades, saúde e bem-estar, empoderamento pessoal, cidadania e responsabilidade, oportunidades profissionais e vários outros. Um exemplo prático é o projeto como o SAD, aqui em Mossoró, o qual a Amanda participa, que ela já falou que teve experiências muito boas lá. Ou seja, existe o projeto Cestinha, aqui em Mossoró, que crianças e adolescentes podem participar até 18 anos e quem tiver interesse pode ir. Então, o esporte possui um potencial enorme de transformação social, atuando como um meio de inclusão, educação, saúde, empoderamento, como eu já falei,
quando utilizado de forma consciente e estruturada, pode levar a mudanças significativas não apenas na vida de indivíduos, mas também nas comunidades como um todo. Portanto, incentivar a prática esportiva é um passo muito importante para construir uma sociedade mais justa e igualitária. E assim finalizo o 5º episódio do podcast Edificast, da nossa turma, e quero agradecer a Amanda por ter participado, por ter topado essa ideia junto com a gente. E muito obrigada, Amanda. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. E agradeço também a vocês que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado e até o próximo episódio.